Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse nosso programa Somos Igreja de hoje. Nós estamos estudando a cada encontro um dos capítulos da carta que o Papa Francisco escreve às famílias. A exortação Amoris Laetitia, a alegria do amor. Nós estamos hoje vendo o 5º capítulo, o amor que se torna fecundo. E são muitas situações que o amor dentro de um casal e de uma família se torna fecundo. Não só para a própria família, mas para toda a sociedade. Não é à toa que a família é chamada de berço da sociedade, pois ali nós aprendemos todas as relações. As tristes, mas também as alegres. As de acolhida e as de repulsa. Por isso eu convido você, nesse momento, a rezarmos juntos a própria oração que o Papa Francisco escreve nesta exortação Amoris Laetitia. Rezemos juntos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, de sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei nossa súplica. Amém. Nós então estamos diante daquilo que o Papa chama de fecundidade do amor conjugal. Uma fecundidade que começa na carne. O amor de homem e mulher, desses dois que se amam, de que decidem se unir e pela graça do sacramento do matrimônio surge um lar, torna um ambiente de geração e acolhimento para várias situações de vida e para várias vidas que surgem para uma nova vida. Por isso que a graça do sacramento do matrimônio participa do gesto criador, geracional do próprio Cristo, do próprio Deus, que gera a vida nova, que ressuscita, que dá a vida a todos. Dessa forma, o Papa Francisco fala a respeito de algo que é tão belo na vida das mulheres, a gravidez. Ao falar da gravidez, o Papa Francisco fala das mulheres como grandes cooperadoras, como grandes colaboradoras de Deus com o milagre da vida nova, de uma vida que há de vir. Os filhos são uma grande dádiva, dádiva do próprio Deus, dádiva divina, que deve ser cultivada, que deve começar, que deve ser condicionada por todos. Dessa forma, o amor entre os pais e os filhos, entre marido e mulher, entre pai e mãe, são uma forma de amor e um exemplo, um testemunho para seus filhos aprenderem a amar, a se amar e amarem o próximo. Por outro lado, o Papa Francisco fala daqueles que não têm a graça de participarem da vida de uma família, dos órfãos, daqueles que precisam ser acolhidos. Assim, nós temos órfãos sem pai e sem mãe, mas também, infelizmente, temos uma crise na paternidade e na maternidade. Pais e mães que se tornam ausentes da vida dos seus filhos. Dessa maneira, se tornam ausentes na maternidade e na paternidade, ausentes na autoridade de pai e de mãe. Se fazem ausentes da vida de seus filhos, de todos os processos de formação e de crescimento. Dessa maneira também o Papa Francisco combate aquilo que é a tecnologia da distração. O que foi feito para facilitar a nossa comunicação, ao usar a tecnologia para ampliar a velocidade dos meios de comunicação através do celular, do fax, da internet, se tornou uma tecnologia de distração e de alienação da paternidade e da maternidade.
Muitos se perdem no uso desses aparelhos e ficam alienados dentro da própria família, dentro do próprio lar, dentro da própria casa. Dessa maneira, não deixem as crianças crescerem antes do tempo. Certas crianças aprendem a crescer com a dificuldade que os próprios pais sofrem, com a dificuldade que os próprios pais enfrentam dentro de suas famílias, dentro do próprio lar. Dessa maneira, precisamos juntos aprender e dar tempo às crianças para que elas vivam o tempo de criança e sejam jovens e adultos saudáveis, capazes de escolher segundo a vontade de Deus e também dar a sua própria contribuição como filho, como filha, como jovem, como adulto, à sua família e à família que começam com o próximo sacramento do matrimônio. Dessa maneira, nós percebemos que o Papa Francisco nos fala de uma fecundidade alargada, justamente para aqueles que, infelizmente, por uma tragédia, não têm o pai e não têm a mãe. Essa fecundidade alargada se chama adoção. Quem adota, oferece uma família para quem não tem. E faz da sua família a família do outro. E faz do outro parte efetiva e afetiva da sua família. Assim, nós percebemos que essa fecundidade do casal se torna também fecundidade para alguém. É capaz desta experiência de amor, deste gesto conjugal, também ser um ninho de amor para aquele que chega, para aquele que é acolhido, para aquela criança, para aquele jovem, para aquele morador de rua que não tem onde morar, habitar também e participar daquela família. Dessa forma, o amor de pai e o amor de mãe são como uma aquarela, em que os dois começam a pintar o mundo cinzento e corrido que a nossa sociedade às vezes faz questão de rabiscar. É esse mundo cinzento que o amor de pai e mãe dá um novo colorido. É este amor que se dá através de cores como a fraternidade, a sensibilidade social, sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro e tentar acabar com o sofrimento daquele que sofre. Da mesma forma, ensina as crianças, os jovens, a defender os mais frágeis, a se compadecer da dor do outro de tal forma que eu me junto ao outro para fortalecê-lo e superar toda e qualquer situação de fragilidade. Ao mesmo tempo, como eu mostro a razão da minha fé, eu faço da minha fé uma luz que ilumina o próximo, que ilumina o outro, que dá a luz nova, que dá um brilho no olhar daquele que precisa, daquele que passa por dificuldade. Assim, o Papa Francisco nos convida a retomar a consciência de filhos e filhas de Deus. É este dom que a gente participa por primeiro, pois antes de ser pai, de ser mãe, nós somos filhos e filhas de um pai, de uma mãe, do próprio Deus que é pai e mãe ao mesmo tempo. Assim, essa consciência de filhos e filhas gera em nós o sentimento de equidade, de equilíbrio, um sentimento de justiça, de tratar o outro não inferior e muito menos superior, mas de tratarmos juntos como filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs, e a viver nessa fraternidade, nesse gesto de comunhão. Nos ajuda a viver nesse gesto de fraternidade, nesse gesto de comunhão. Por isso, tornar o dom da vida é justamente trabalhar como uma pedra bruta a família que começa e com o passar do tempo torná-la uma joia, um dom da vida do próprio Deus que nos oferece. Dessa forma, nós temos, a partir do momento que vivemos o dom de ser filhos e filhas, nós lembramos daquilo que o quarto mandamento nos diz: honrar pai e mãe. É esse mandamento que nos convida a ter respeito com os nossos genitores, com aqueles que nos ensinaram e nos deram também a graça de viver. É aqueles que colaboram com Deus na nossa experiência, na nossa vida, é aqueles que nos ensinam os primeiros passos, a pedir perdão nos primeiros erros. Dessa forma, quando eu honro pai e mãe,
eu me preparo para o próximo estágio da vida, que é sair de casa. Quem casa, quer casa. É isso que nos diz o ditado popular. Querer o seu próprio espaço para os noivos é muito natural e saudável. Por isso, é interessante que quem se preocupa com políticas públicas, que o Estado que se preocupa com o bem dos seus civis, é um Estado que se preocupa com a habitação, com a saúde, com a educação, com a segurança. Assim, o lar é uma dos primeiros presentes que aquela família pode ganhar. Dessa maneira, uma das melhores coisas para se dar a um casal, ou para o casal próprio começar a se organizar quando quer formar um novo lar, é a casa, é a residência, pois é ali onde os dois crescem, se conhecem, se formam e se organizam. Dentro do próprio lar, alugado ou próprio. Dessa maneira, honrar pai e mãe é estabelecer limites, pois ali eu sou o pai, ali eu sou a mãe, ali somos nós que organizamos. De certa forma, nós também precisamos cuidar de todos os idosos. Os idosos devem fazer parte dessa fecundidade que nasce do matrimônio. Muitos de nossos pais e mães são abandonados, ou em suas próprias residências, ou nos asilos. O pai e a mãe precisam fazer parte da fecundidade dos filhos, que tanto lhes devem como um gesto de gratidão. Por outro lado, o Papa Francisco nos convida a sermos irmãos uns dos outros, pois na nossa experiência com o irmão, com a irmã, nas nossas experiências com o outro, nós aprendemos a convivência humana. Nós nos fazemos humanos junto com o próximo. E dessa forma, essa experiência de fraternidade é transposta também à família, é transposta à sociedade. E assim, quem vive bem com seus irmãos dentro de casa tem tudo para viver bem no seu ambiente de trabalho, na escola, em todas as situações da sociedade. E assim a sociedade também se torna mais fraterna, se torna mais honrada, se torna mais família. A sociedade é uma família de famílias. Não podemos esquecer disso. E de que quando tratamos da família, não tratamos pura e simplesmente de um tema religioso, mas nós tratamos de um tema humano e que faz parte da nossa humanidade. Por isso, é um grande bem, é um tesouro da humanidade. A família é o lugar onde nasce a humanidade. Assim, quando nós tratamos da consciência fraterna, nós falamos do cuidar e também de ser cuidado. De ser cuidadoso para com o próximo e presenciar o cuidado do outro para comigo. Dessa maneira, é essa experiência do cuidado que deve ser colocada dentro de casa. A família é um lugar grande. A família deve alargar os seus horizontes. Aquele núcleo familiar de pai, mãe, filhos, entre irmãos, deve ser alargado também para os vizinhos do fundo, da frente, das laterais, mas também deve ser alargada para o ambiente de trabalho e falar sim da sua família. Olha, hoje estou contente com a minha família. E fazer do seu ambiente de trabalho também um ambiente familiar, onde todos possam doar uns pelos outros. No entanto, nós também chamamos de família, e aí de maneira mais alargada, os nossos parentes, primos, primas, tios, tias, avós, avós, todos esses fazem parte da nossa família, do nosso clã, e devem ser lembrados. Devemos rezar por eles e lembrar que são também participantes da nossa vida de familiar, pois todos nós temos diferenças, temos limites e precisamos aprender a aceitar o outro assim, a reconhecer que o outro pode crescer e tem espaço para isso. Dessa maneira, viver em família é alargar o amor, é se tornar mestre na arte de amar. Por isso, você que nos acompanha, nós hoje vimos o 5º capítulo dessa exortação apostólica, desse escrito que o próprio Papa escreve para todas as famílias, a alegria do amor. E hoje nós vimos o quanto pode ser fecundo um amor que é trabalhado, que recebe incentivos
todos os dias, por parte do pai, por parte da mãe, por parte dos cônjuges, de esposo e esposa, por parte dos filhos, por parte dos irmãos. Que todos possam dar sua contribuição para que a família seja cada vez mais cuidada e participada por todos nós. Que nossas paróquias tenham a noção de que são famílias de famílias e que a nossa sociedade também o é, família de família, e que possamos ser cada vez mais famílias de Deus. Peçamos a bênção para a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, que todos possam viver essa espiritualidade, essa simplicidade de Nazaré. Desça sobre vós e permaneça sobre vossa família a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A você um santo descanso, uma boa noite. Que Deus abençoe sua família. Boa noite. Bom, estou aqui para partilhar um pouquinho com você uma experiência que eu tive há um mês atrás. Estive, passando por alguns problemas interiores, e passando na frente da igreja matriz, que hoje é o nosso santuário, o Santuário da Misericórdia. E eu entrei na igreja, fui até o tabernáculo fazer adoração, e algo que me chamou bastante atenção foi a palavra de Deus, que está em São Mateus 11, versículo 28, onde Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado com os pesos, com os fardos. E eu fiquei meditando sobre esta palavra, e no momento ali eu fui entregando tudo aquilo que estava no meu coração, e saí dali totalmente transformada em paz, cheia da graça de Deus. Então convido a você, eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja passando algum problema financeiro, problema no seu relacionamento familiar, doenças. E Jesus, Ele te chama: vinde a mim, vós que estáis cansado, vós que estáis aflitos. Que você possa fazer essa experiência, a qual eu fiz, e Deus realizou maravilhas na minha vida. Então convido a você para estar sempre procurando a Jesus. Muitas vezes procuramos tantas coisas, procuramos benzimentos, procuramos as pessoas. Claro que as pessoas nos ajudam, mas a palavra de vida, de paz, de salvação está em Jesus.